Carlos Eduardo Mansur, tivemos um jogo agitado na Neoquímica Arena. Claro que sem o tempero extra, né, que seria a presença de Neymar dentro de campo. Ele estava lá, mas só ficou no banco de reservas. Mas acho que no final das contas, depois de 90 minutos, passou o melhor time, não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Quando o Santos termina o jogo, a formação do Santos que termina o jogo, você tem ali uma quantidade importante de jogadores que estão se adaptando ainda, que chegaram há muito pouco tempo no Santos. Acho que isso faz diferença. A gente falava desde o início do ano que a expectativa em cima do Corinthians talvez fosse até maior do que o rendimento médio nesse início de ano, por ser um trabalho que é mais sólido, que toda a formação de time aconteceu na parte final do ano passado, então isso dava ao Corinthians uma certa vantagem. Agora, para mim, assim, o que mais fez a diferença no jogo, eu vi um jogo, especialmente até a expulsão, né? Um jogo bastante equilibrado, assim, o tempo todo. O que deu ao Corinthians, para mim, a passagem para a final é o mesmo motivo que me faz acreditar que não está encerrado o duelo pela Libertadores, que é a qualidade de 3 jogadores na frente que podem te dar um gol mesmo no momento em que você não tem uma imposição gigantesca. O Corinthians não precisa de um enorme domínio para encontrar gols com o Memphis, com o Garro e com o Yuri Alberto. E a partir dos pés deles nasceram jogadas de gol, mesmo em momentos em que o jogo nem sempre era favorável ao Corinthians. O 2-1, por exemplo, nasce no início do segundo tempo, em que o Corinthians não dominava o Santos também. O Santos também não criava sucessivas oportunidades de gol, tinha até um pouco mais de presença no campo ofensivo, mas não era o time que dominava o jogo. Mas a capacidade desses 3 é acima da média do que a gente tem na maioria dos times brasileiros em termos de setor ofensivo. E quando você junta jogadores com capacidade de encontrar o gol a partir que não necessita de uma produção gigantesca do time para que esses gols apareçam, você está, em geral, perto de poder resolver uma partida tão apertada como essa hoje. Acho que foi um jogo muito competitivo, equilibrado na maior parte do tempo, até que a expulsão muda um pouco a cara da coisa, mas, para mim, a qualidade ofensiva dos jogadores do Corinthians terminou fazendo a diferença. Muito também pela ausência de Neymar, que poderia ter ajudado. Ele claramente muda o nível do time do Santos, né? A gente mostrou aqui na primeira edição do Troca de Passes como muda o aproveitamento do Santos com o Neymar em relação àquele time pré-Neymar, né? Sobe de 38% para 68%. Então é uma desvantagem grande para o Santos não ter o Neymar no jogo grande como esse e que exige demais dos seus jogadores, né? Alex, o Corinthians chega à decisão do estadual. Além de se classificar para essa final, o que esse jogo pode trazer de bom para o Corinthians, pensando nessa semana que é decisiva? Ramon Dias chegou muito pressionado para esse jogo, vai chegar ainda na quarta-feira da mesma maneira. O Corinthians em desvantagem, um 3-0 para ser revertido contra o Barcelona de Guayaquil. Essa vitória atenua, ameniza, aumenta a confiança. Quais são os resultados desse jogo de hoje, para além da classificação, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca. O benefício, para mim, ele é gigantesco, porque estava sob um risco muito grande, né? O Corinthians trouxe para si uma pressão para 2 jogos importantíssimos, decisivos, e se ele já não passa hoje, o risco de não passar quarta-feira, ele ainda é maior, né? Pelo resultado e pelo que o time do Barcelona acabou demonstrando. Então, passar hoje pelo Santos e passar para a final, mas jogando mais perto daquele Corinthians. Mesmo assim, a primeira parte, o Corinthians consegue ter uma primeira parte melhor, depois ele termina inferior. Mas hoje o Corinthians ele pareceu realmente mais normal, perto daquilo que ele pode render. Isso traz para um jogo decisivo de quarta-feira uma confiança, assim, algo. Porque vamos supor que não aconteça de passar na quarta-feira, mas estando na final do Paulista, isso realmente traz algo já importante para essa preparação, para a confiança do próprio torcedor, para ir lá e tentar fazer um jogo épico para um resultado que por uma atuação, um desinteresse, algo tão ruim, acabou trazendo uma responsabilidade muito grande, mas vai para lá bem, hoje mais cicatrizado das lesões que ele causou dos outros jogos da Libertadores. Você acha que apaga um pouco as más atuações, Mansur, ou pelo menos serve para ver que nem tudo está perdido nesse time do Corinthians, que hoje não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo já muito mais com a cara desse time do Corinthians, com o jeito desse Corinthians jogar, o fato de ter jogadores que realmente desequilibram do meio para frente, em relação àquele time que fez
três partidas absurdamente ruins nos 2 jogos contra o time da Venezuela e o último na quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Dá para estancar a crise? Eu acho que a grande questão é você não ampliar o problema antes de quarta-feira, né? Você não coloca um peso extra, não estabelece o risco de pressão na comissão técnica ou até de mudança de comissão técnica, como se chegou a especular antes desse jogo de hoje. Eu imagino, dependendo vamos esperar, do resultado de quarta-feira, né? e ver o que acontece. A questão é que eu acho que você não criou um problema a mais, além de ter que entrar quarta-feira em campo precisando fazer 3 gols, pelo menos, para levar o jogo para pênaltis, né? Que já é uma ladeira suficientemente íngreme para você escalar. Eu acho que o que o Corinthians escolhe de hoje é não piorar o problema. Com relação ao jogo em si, você teve um jogo, o Santos exigiu do Corinthians um jogo muito competitivo e acho que o Corinthians conseguiu competir com o Santos em bases iguais. Se o Corinthians jogasse o futebol no nível que jogou nas partidas da Libertadores, talvez mesmo jogando em casa contra um Santos que está em formação em diversos aspectos, fosse ter ainda mais dificuldade. Mas o Corinthians conseguiu, pelo menos, ser competitivo. Acho que a presença ali do Martínez, a presença do Ranieri dá uma encorpada ali em termos de... Porque o Corinthians, muitas vezes, defende com 7 jogadores. Isso é uma coisa que, enquanto o Corinthians quiser escalar o Garro com 2 atacantes, e é o que ele tem de melhor qualidade técnica, ele vai resolver muitas coisas no ataque, mas ele vai conviver com um sistema defensivo que, em muitos momentos do jogo, vai ter 7 homens, salvo alguns momentos. Um deles faz um assombro ali, uma vigilância. O Yuri Alberto é quem mais tem tem mais vigor físico, fôlego para fazer isso por mais vezes no jogo, mas às vezes as distâncias mesmo para ele percorrer são muito grandes. Então, o normal é o Corinthians estar defendendo com 7 homens. Ele vai conviver com isso defensivamente e vai precisar que esses jogadores da frente consigam, dentro da qualidade técnica que tem, tentarem fazer essa balança equilibrar. Hoje, o jogo de hoje, o Corinthians nem criou uma quantidade enorme de chances, mas a qualidade individual permitiu ao Memphis dar um passe e o Yuri Alberto fazer um movimento muito inteligente na área no primeiro gol. E o Garro tirar da cartola aliás, bom passe do Angeleri. De novo. Segunda assistência dele já cruzado, acho que contra o Mirassol, isso, né? Que ele faz um cruzamento e acho que foi o Yuri que fez o gol de cabeça. Não, foi o Memphis. Foi o Memphis? Foi o Memphis. Isso. E hoje ele dá o passe para o Garro, né, acertar um belíssimo chute. Uma das coisas importantes, Felipe, complementando, que é o seguinte: vamos supor que o Corinthians ele passou uns 3, 4 jogos ali ruins. Às vezes pode ser que você está tudo tão acertado e parece que tudo no futebol com resultado ruim e produtividade ruim começa a gerar muita dúvida. E esse tipo de dúvida para momentos decisivos, ele pode causar algo impactante. Só que esse time do Corinthians, ele está aparecendo que veio do ano passado, com aquela situação, com rebaixamento ali, jogando, e eles conseguiram se recuperar. Então, calejado, eles estão de momentos ruins. E é importante essa resposta para falar, opa, tá bom, nós estamos aqui. Porque se não dá uma resposta, essa questão da comissão técnica, tudo que você pode ver que ele não mudou o sistema. Mudou no Corinthians o quê? Atitude. Vieram para um jogo decisivo, que é importante, né? De você estar mais ligado, estar mais competitivo. Mas hoje ele muda os sistemas em relação ao Barcelona. O fato de não ter 3 zagueiros, né? Ele iniciou lá em Barcelona com 3 zagueiros. O jogo do Equador, sim. Isso. E o Bidon hoje foi para o banco. O Bidon, claro que ele ficou muito tempo com a seleção sub-20. Mas no time ideal, se a gente pensar do que foi do ano passado, no melhor momento do Corinthians, o Bidon era um titular desse time, né? E hoje ele ficou no banco com a opção de usar Martínez, usar Carrillo e usar o Carrillo, Martínez e Ranieri como primeiro. Como 3 volantes. Como é que quem está na zona mista? Vamos ouvir o Gil, daqui a pouco a gente comenta. Vamos ouvir o Gil, zagueiro do Santos. Cara, acho que a gente fica chateado pela maneira que ele conduziu o jogo. Muitas vezes a gente ia falar com ele, a primeira falta, se não me engano, o Félix Torres fez no Tiquinho que saía em direção ao gol, nem cartão amarelo ele deu. Aí você vai conversar com ele, ele falou pra mim isso. Eu errei uma, vou acertar outra, e isso é normal, natural do jogo. Semana passada, se não me engano, contra o Mirassol, o Cleiton sofre uma entrada pior do que essa que o Zé fez. E ele nem vai... A arbitragem que estava, claro que não foi o Matheus, não vai nem revisar. Hoje ele dá amarelo, ele falou pra mim isso. Ele falou, eu dei amarelo, vou manter a decisão de campo. Depois o VAR chama ele pra ele dar vermelho, por isso que a gente fica chateado. Tem que ser coerente, ou então vai começar a federação, tem que trazer a arbitragem de fora para poder apitar os clássicos paulistas, porque do jeito que está, não dá. Aí você vai falar com eles, eles são sempre ignorantes, e a gente fica chateado por isso. Acaba tirando, eu falei para ele, Matheus, você não pode tirar o foco do jogo, cara. Quem são o foco do jogo é para quem? É para os atletas ou para você? Tem que deixar o jogo correr então, deixa o jogo correr então.
deixa o jogo correr e não fica apitando qualquer coisa, então, cara. Deixa o jogo correr, só isso que eu falei pra ele. Aí virou esse burburinho todo depois no final do jogo, porque ele perdeu a mão no jogo. Teve umas questões suas com o Memphis Depay também, né? Não, do jogo. Tudo de jogo, né? Não, tudo de jogo. Que horas você soube que o Neymar não jogaria, que o Neymar não tinha condições de jogo? Nós ficamos sabendo hoje pela manhã, na hora do almoço, né? Na hora do almoço que nós ficamos sabendo que ele não estava 100% para jogar. Quando jogar no time? Cara, é difícil de falar. A gente sabe que da qualidade do Neymar. Nós sabemos que ele representa muita coisa, mas nós ficamos bastante chateados, mas nós tentamos ali dentro do campo fazer aquilo que o professor treinou, né? E que vem pedindo pra gente para continuar fazendo. E muito se deu do jogo pelo nosso início. Eu acho que os 15, 20 primeiros minutos do primeiro tempo ali a gente não conseguiu implementar aquilo que a gente estava fazendo nas outras partidas e isso aí acabou impactando um pouco no jogo. Mas depois a gente controlou bem o jogo ali até o segundo gol. Aí depois virou aquilo que nós já sabíamos, né? Que o Corinthians jogando em casa é muito forte, mas nós ainda tivemos algumas chances ainda. Tá aí, portanto, o Gil falando em entrevista ali na zona mista, né, a zona de entrevistas. Lembrando que o Gil, depois do jogo, né, ele estava muito nervoso logo depois que acabou o jogo, em entrevista à TNT. Ele acabou criticando demais a arbitragem, falando que o Matheus não tinha estofo ainda para apitar um clássico desse tamanho, que era um árbitro muito jovem. Defendeu que a arbitragem teria de ser de fora de São Paulo, como está acontecendo em outros estados. Falou do lance também do Mirassol na semana passada, né? A gente falou aqui no Troca de Passes que era realmente um lance para expulsão do Carrijo em cima do Cleison, né? Um carrinho por trás, desleal, né? Não tinha bola em disputa, com a sola da chuteira na perna do jogador do Mirassol, era um carrinho para expulsão. PC de Oliveira, que esteve aqui conosco, que vai estar daqui a pouquinho aqui no Troca, na semana passada confirmou que era um lance para expulsão e hoje a expulsão também merecida, pelo menos na minha opinião. Daqui a pouco a gente vai ouvir o PC, mas a expulsão foi também absolutamente merecida. É verdade que há falta de critério, isso não é de hoje, já há muito tempo há falta de critério natural. No nosso futebol isso fica ainda mais claro, né? Isso é possível ver em todos os jogos. Então o Gil fez a sua reclamação ali em relação a isso. Vamos por partes aqui, meus queridos. Vamos começar falando sobre o Neymar. Ó. Enquanto isso, ao vivo, a gente está mostrando o Neymar ao vivo, passando pela zona de entrevistas. Não parou para dar nenhuma declaração, para conversar. Nas redes sociais até tem torcedores questionando, né, do Neymar. Ele está machucado, de não ter conseguido treinar nos últimos dias, o fato de ter ido no carnaval no meio da recuperação, se isso poderia ter atrapalhado ou não dá para saber, né? Não tem nem informação para responder sobre isso. Claro que não. Né? A gente tem outras questões que a gente pode colocar. O que isso sinaliza para a seleção brasileira? Se há uma preocupação da comissão técnica, se no dia da divulgação da lista se sabia que era uma questão um pouco mais séria. A lista foi divulgada na sexta. O que foi passado em termos de projeção de futuro? É evidente que ainda tem um tempo, tem 10 dias ainda, tem 8 dias para a seleção se apresentar, né, na outra segunda-feira. No primeiro momento, Mansur, só para completar a informação, havia sido dito que era um incômodo. Isso. Incômodo não costuma tirar porque ninguém tem uma imagem, de muito tempo, né? Tem uma imagem fácil de encontrar nas redes sociais, foi ao ar durante a transmissão do jogo. Em um momento do jogo, a sensação é de que ele sai do banco, tenta fazer dá uma acelerada no passe, uma mini corridinha na direção de onde os jogadores estavam aquecendo, trava, volta e na conversa com o João Paulo, goleiro no banco, não sou especialista em leitura labial, mas ele parece falar um incômodo. Então, que ele não conseguiu sequer ir para o aquecimento. Então, a perspectiva de fato dele jogar algum minuto no jogo era muito pequena. Acho que ele foi mais ali pelo simbolismo dele, pela presença do que propriamente por uma perspectiva de que ele pudesse jogar. E eu imagino que ele também esteja pensando na seleção brasileira, né? Ele deve estar ansioso por esse retorno à seleção. Foram alguns dias aí, né, de preparação entre um jogo do Santos e o jogo de hoje.
em que ele Uma semana, teve tempo para uma semana, 8 dias. Porque o jogo do Santos jogou domingo passado. Isso, com o Bragantino. uma semana, exatamente. Então ele teve tempo para tentar se recuperar e tal, não conseguiu aparentemente a tempo. A preocupação que fica agora, porque agora o Santos tem bastante tempo até o próximo jogo, é em relação ao jogo da seleção brasileira, né? O que fica de frustração e dá para entender do torcedor do Santos é que o Neymar conseguiu participar de 7 jogos consecutivos. Então, essa é a questão. E bem no momento decisivo, né, o jogo mais importante, talvez dessa passagem do Neymar pelo Santos, porque ele não vai ter a chance, caso ele não renove o contrato ali na frente, ele não vai ter outra chance de título. O único que tinha era esse, Agora do são as Campeonato rodadas Paulista. iniciais do Brasileiro. Isso. E no jogo decisivo, ele não conseguiu participar, né? E isso vem o atrapalhando nos últimos anos, várias vezes em jogos decisivos do Paris Saint-Germain, na seleção brasileira, ele acaba sofrendo lesões que o tiram de jogos importantes. A outra questão que fica, e também não me sinto apto a responder se sim ou não, a gente sabe, isso a gente sabe por experiência, que jogadores que retornam de lesões tão longas têm pequenas questões musculares na retomada que são importantes. E por isso, em geral, existe uma dosagem de tempo de jogo. A dose foi grande de jogos que ele fez seguidos, né? Os 7 seguidos, né? Com meio de semana e com nem todos inteiros. Inteiros foram um exatamente inteiro e um onde ele saiu meio que para ser aplaudido, né? Que já estava com 87, 85, 88, Água Santa. né? Água Isso, Santa. Inteiro exato. contra o Inter de Limeira. O Bragantino, a sensação até que ele talvez fosse para o jogo todo e aí sai aparentemente já com algum sinal desse incômodo. Se a dose foi grande ou não, mas assim, não sou apto a responder. Nem o de nós, enfim. Mas não, eu acho que nesse negócio da quantificação dessa carga dele, eu acho que foi bem controlado. Porque teve jogos que ele saiu, né? Que o Caixinha tirou ele com 60 e poucos minutos. Ele saiu, mas ele queria ter ficado, vamos dizer assim, né? Por uma sensação dele. E é muito bom quando você faz um jogo, um treino, e você está com vontade de vir para o outro, vamos dizer assim, né? Então você não... Se ele vai em 90 minutos logo no começo, ele ia, de repente, correr um risco maior. Lógico que nesse jogo ele só não foi porque ele não tinha condição. Quem mais queria ir para o jogo é ele. Claro. Não é porque ele pensou na seleção ou... Claro que não. Né? E o fato dele ter ido no Carnaval, eu também não acredito que mude nada, né? porque ele não desfilou, né? Sambando, correndo, pulando, fazendo movimentos, né? Então não é esse o problema. Foi uma pena pro confronto e para ele, porque era o que ele mais queria. Ele ajudou também muito o Santos a chegar nessa condição, porque o Santos teve que se recuperar nessa primeira fase para poder se classificar, né? Então é uma pena, mas lesão muscular pode acontecer. De repente, hoje ainda nesse processo dele de poder ter uma sequência de jogos, aconteceu, não, pelo jeito não é grande, porque ele saiu com incômodo. Não, se fosse grande, ele não teria ido nem para o banco, né? Não, Acho lógico que ele não. foi para o banco, talvez. Até fez a tentativa até o último minuto ali. E pelas informações da Ana Canhedo, que é setorista do GE no nosso site, né? Ela disse que ele teria feito um teste no vestiário ainda para ver se tinha condição de ir para jogo e tal. E aparentemente não foi possível. Ele Às vezes devia você não estar tem sentindo esse ruptura de incômodo. fibra, né? Isso. Mas ao a mesmo dor tempo tá você ali, tem, né? você tem uma contratura ali que ela te segura, cara. A parte posterior é a que mais é exigida, principalmente para ele, que é um cara explosivo, rápido. Então acabou sentindo algo ali que tem que esperar mais uns dias para recuperar, paciência. Passou a semana em tratamento, né? De acordo também com a informação, a apuração dos nossos Pode ver que ele nem setoristas. correu para comemorar, que foi o banco inteiro. Ele não foi, imagina, se você se anima e corre... Ele entrou no campo no intervalo para reclamar com a arbitragem, né? Entrou caminhando, né? Entrou caminhando. Exatamente. Daqui a pouco falaremos mais sobre Neymar, inclusive. Eu, inclusive, se fosse o Garro, com um gol daquele que ele fez, eu ia no banco, com todo respeito, ia dar um abraço no Neymar. Né? Como fã, né? No nível dele. Bom, tá aí um trecho então da entrevista de Pedro Caixinha falando sobre Neymar. A palavra usada por ele é de incômodo, né? Se é incômodo, pelo menos até onde eu conheço de futebol, incômodo não costuma ser grave. Não. Então é algo que deve ser resolvido de maneira, Uma lesão. de maneira rápida. Aparentemente ele não tem o diagnóstico de uma lesão muscular. Exatamente. Mas de algum aviso de que é preciso botar, ou que ele não consegue ter a desenvoltura para fazer todos os movimentos, e às vezes é um aviso de que algo pode acontecer. Exatamente. Outra coisa que me chamou a atenção na entrevista do Caixinha, depois a gente vai voltar a falar sobre a entrevista do Ramon, foi quando ele fala que tentou espelhar o esquema do Corinthians. Na parte defensiva. Na parte defensiva com o 4-4-2 em losango. É porque o Tassiano, que em tese, se você pega o desenho inicial, você imaginava que, pelo início, o Soteldo era o meia central, Isso, o Tassiano partia da direita, o Guilherme da esquerda com o Tiquinho. Mas
sempre que se você viu o Corinthians, por exemplo, num tiro de meta, você tinha o Soteldo saindo da direita para pressionar um dos zagueiros, ele se juntava assim ao Tiquinho. O Sherman é que encaixava, por vezes, no Angileri, né, no lateral esquerdo, e você tinha por trás tinha o Soteldo por trás. O que eu achei, na verdade, é que ficou um vazio do lado direito do Santos, ali do lado do ataque do Santos, por exemplo. O Santos praticamente não tinha um jogador ali. Eu achei que o Tassiano fechou demais e ficou um buraco daquele lado direito, porque o Sherman praticamente não conseguia chegar. Na única vez que chegou, conseguiu um escanteio, e foi uma bola que o Bom Tempo passa, faz a ultrapassagem, recebe a bola na frente, sai o escanteio e sai o gol. Foi no único momento em que o Santos conseguiu ocupar o espaço do lado direito para tentar incomodar o Corinthians. Mas eu acho que aí que estava vazio ali. Mas eu acho que a ideia estava aí e não estava conseguindo ser executada. A transmissão pega uma hora um bilhete que é passado do banco para o campo. Ali tem algumas mudanças de posicionamento, né? O Soteldo deixa de ser basicamente esse meia central por alguns momentos, ele vai para o lado. O Guilherme começa a circular um pouco mais por dentro. A minha sensação é que a ideia era ter o Escobar um pouquinho mais contido por trás, na hora de atacar. A gente está falando da hora do Santos atacar. Foi bem contido, né? Bem contido. Não, praticamente não conheceu ali a área mais próxima da área. E tecnicamente também não foi bem no jogo, né? Mas ele ficando um pouco mais atrás junto com os zagueiros. O Sherman era quem, em tese, assumiria a largura do campo do lado direito. O Bom Tempo como um meia pela direita fazendo essa ajuda, 2 atacantes e 2 meias por dentro. A minha sensação é de que ele queria muito, e ele chegou a tocar nisso na coletiva, contra um Corinthians em losango, ter a possibilidade de inverter o que ele chamou de centro do jogo, inverter a bola de um lado a outro. O lance que origina o escanteio é uma das primeiras vezes que o Santos consegue fazer essa mudança. Aparece por ali o Sherman, o Bom Tempo e o Tassiano ou o Guilherme fazendo uma triangulação, a infiltração acaba, o Carrilho não consegue tapar o espaço entre lateral e zagueiro, há uma infiltração e dali surge o escanteio e no segundo escanteio sai o gol. Para mim, e acho que o Santos até conseguiu, com essa maneira de pressionar, impediu o Corinthians de ter uma continuidade nas jogadas. O Corinthians raramente saía limpo da defesa, construía se aproximando até chegar no campo de ataque. O Santos, por vezes, tinha a bola, mas não tinha agressividade, nem o caráter de decisão que os atacantes do Corinthians têm. Então, para mim, era um jogo bem parelho nesse aspecto. O Santos tentando, de alguma maneira, tirar partido da maneira do Corinthians defender, e o Corinthians tentando jogar a sua forma, por vezes com o Martínez indo um pouco pelo lado direito, o Mateuzinho infiltrando um pouco mais por dentro para criar as aproximações, mas com dificuldade diante de uma marcação do Santos que até acabou encaixando. Onde eu acho que o Santos acaba perdendo a possibilidade de ter uma reação final, num jogo que era parelho e o talento estava fazendo a diferença para o Corinthians. Nas substituições após gol, para mim, é como a sensação de que a dose do remédio ficou alta demais, sabe? Tinha muitos jogadores pouco adaptados ao sistema, ao Santos. E mal fisicamente, pelo jeito ainda, né? Os dois meios. Então, se a gente for pegar o Barrial e o Rolês, assim, parece que estão bem abaixo ainda. Um pouco. O Santos Rolês, atacava. Principalmente. Eu não teria tirado o Bom Tempo, por exemplo. Pois estava bem no jogo. Me parecia bem no jogo. Bem à vontade. Claro. A não ser que ele algum desgaste ou algo. Ali o Santos atacava, em dado momento, atacava com o Gil, Zé e Valdo Escobar por trás. O João Schmidt como primeiro, os meias Barrial e Roleiter por dentro. 2 jogadores, um tem 2 jogos no Santos, outro tem um. Né? E pouco tempo de treino, né? Isso. Abrindo o campo de um lado o Sherman, depois e o Guilherme Nunes. Depois entra o David Washington, outro jogador com pouquíssimos jogos nessa volta. Então, aí o Santos, que é sob esse aspecto menos formado como time do que o Corinthians, ele sente um pouco mais. Aliás, ficou muito claro que o Santos tem um ótimo banco, mas com jogadores com minutagens diferentes, cada um com uma condição física, né? Cada um vem de algum lugar muito desequilibrado fisicamente, né? Mas acho que com esse tempo que o Santos vai ter até o começo do Campeonato Brasileiro, vai conseguir equalizar e esse banco vai acabar ajudando muito. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe, o Corinthians está classificado, está na final do Campeonato Paulista, apesar de todas as turbulências em relação a Libertadores da América, no Campeonato Paulista, tudo caminhando como sempre. Corinthians vencendo, Corinthians vence clássico, o Corinthians vai para a final e o Corinthians está lá agora esperando o vencedor do jogo de amanhã. Vai ter linha após jogo amanhã, Palmeiras e São Paulo. Vamos ver quem vai enfrentar o Timão nessa decisão do Campeonato Paulista. Sim, estamos aqui com o Paulo Calçade, com o professor Celso Zelt, com o Vitor Birner e com o Mário Marra
para as melhores análises dessa classificação corintiana. Daqui a pouco a gente vai ouvir as coletivas também. Jogo que teve a ilustre ausência de Neymar, que ficou no banco o tempo todo com dores na coxa. E aí o Neymar, acho que pela primeira vez, desde que ele realmente chegou, teve condições ali de jogo, o Neymar não jogou sequer um segundinho de partida, justamente no Clássico. A gente vai falar sobre isso também. Professor Celso Zelt, não fosse a Libertadores, a vida do Corinthians estava uma maravilha, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Tudo, você falou assim, tudo como sempre e tal. Tem uma coisa que não é como sempre, né? O Corinthians volta a uma final de Campeonato Paulista depois de 5 anos. Foi 19, é o último. Não, perdeu para o Palmeiras em 20. Perdeu para o Palmeiras, né? Quando o Corinthians buscava um tetra, inédito na era moderna do futebol paulista, e agora quem busca esse tetra é o Palmeiras. Tá louquinho para dar o troco, né, prof, o Corinthians? É a chance que tem. Não foi uma atuação dos sonhos do Corinthians, nem poderia ser, né? Nem se esperava também que fosse. Talvez até o corintiano trocasse uma atuação dos sonhos por quarta-feira, que é onde afinal tem que fazer um número grande de gols para se manter vivo na Libertadores. Essas semifinais são muito equilibradas, né, Williams? Muito, muito equilibradas. As duas semifinais. Acho que a gente vai ter equilíbrio também amanhã, no jogo que define o adversário do Corinthians. Corinthians que começou muito bem, como se esperava dele, tentando o jogo pelos lados, faz o seu gol. Aí repete-se a história da defesa, cujas bolas aéreas são um suplício. O Tiquinho, que mal havia tocado na bola, empata o jogo. E no segundo tempo, para mim, o que fez a diferença foi o Corinthians ter um jogador capaz de fazer o gol que fez, que é o Garro. Sim. O Santos também tem um jogador capaz de muitas coisas, mas acho que vai ser até o objeto maior do nosso debate aqui hoje, se não empatado aí com a questão da vitória do Corinthians, um jogador que acabou não entrando. E definitivamente faz muita falta, né? É sempre um sossego você não ter o Neymar como adversário. No conjunto da obra, eu acho o Corinthians mais time que o Santos, mais equipe que o Santos. Não estou falando do famoso cara a cara que a gente faz aqui a 3x4 em todos os programas, mas mais equipe organicamente. E acho que a tendência é que um Palmeiras, que também é mais equipe organicamente que o São Paulo, chegue a essa final. Sem dúvida nenhuma. Imagina, torcedor do Corinthians, jogadores do Corinthians, o Ramon, todo mundo, quando viu essa relação que não tem o Neymar, é óbvio que fica feliz. Tem que ganhar com o Neymar ou sem Neymar, evidentemente, mas você vê, não tem o Neymar ali, óbvio que dá um certo alívio. Para o Corinthians, foi muito bom o Santos não ter o Neymar, e o Corinthians, de alguma forma, também acabou se aproveitando disso, né? Uma coisa é marcar o Neymar, outra coisa é marcar o Tassiano, convenhamos. Certo, Paulo Calçade, tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Uma coisa é o resultado, a outra coisa é a gente discutir o jogo. Isso. Né? O corintiano feliz e eufórico hoje, que só está preocupado com o resultado, talvez não vá gostar muito do que vai ouvir. Né? Mas o que ele precisa ouvir tem a ver com quarta-feira. Porque hoje o resultado era o mais importante até, né? Para dar este jogo de hoje tem elementos da derrota no Equador. Tem. E que, somados a esta partida, não levam para a próxima etapa da Libertadores, a fase de grupos. Então, o corintiano tem que ter essa noção clara. Se ele só quiser ficar com o resultado, claro, está na final do Paulista, isso que vale. Se tivesse jogado bem no Equador, claro que o foco seria apenas no resultado de hoje. Mas o resultado, ele é o termômetro e a forma como ele foi obtido para a gente analisar as possibilidades do Corinthians e sua missão quase que impossível na quarta-feira. Só vou dar um número para começar o programa. Vamos lá. Se você pegar o primeiro tempo de hoje e o de quarta-feira, o Corinthians, somados, o Corinthians, no primeiro tempo de quarta e de hoje, entrou 26 vezes no último terço, que é os 15 metros anteriores à grande área até o fundo do campo. Divide o campo em 3, que é onde você decide o jogo. É onde jogam Memphis, é onde joga o Yuri Alberto, é onde o Garro rege a orquestra. Chega ali. E os adversários, o Barcelona e o Guayaquil e o Santos, só nesses 2 primeiros tempos, entraram 61 vezes. Ou seja, mais do que o dobro do Corinthians. Então, os adversários nos 2 jogos, o jogo de hoje e o jogo de quarta-feira passada, estiveram dentro da área do Corinthians e o Corinthians não conseguiu conectar. Isso aconteceu no primeiro tempo. O trio. O Garro estava desconectado, Memphis e Yuri. Aí o gol foi numa jogada extraordinária
de bola parada, muito bem executada, muito bem treinada, e você percebe que ela foi treinada pela preocupação do Yuri Alberto com a linha, né? Espetacular. E volta a tomar um gol Na bola aérea. na bola aérea em que é frágil. Então, assim, são questões muito importantes. Hoje, impactou no resultado, mas o Corinthians saiu vitorioso. Na quarta-feira, 3-0. E na próxima, que ele precisa devolver pelo menos o mesmo placar. Não pode ser esse Corinthians do primeiro tempo de hoje, nem do primeiro tempo de quarta, em que o trio ficou distante do jogo. Isso é preocupante para o Corinthians. Como fazer? Como mudar? Aí o Ramon vai ter que encontrar uma saída um pouquinho diferente para quarta-feira. Se ele for na mesma forma que ele vem jogando, acho difícil. Eu acho que o momento, claro, é de alegria para o torcedor, mas o Calçade toca num ponto importante, né, Mar? Assim, hoje, a gente falava aqui já no pós-jogo da quarta-feira. Eu brinquei aqui, ainda falei assim, mas o torcedor está gritando, domingo ou quarta-feira. E o Calçade falou, é todo dia. Todo dia, né? todo dia. Corinthians não tem esse negócio. Não tem esse negócio, é todo dia. E hoje era uma questão de resultado. O Corinthians não podia empilhar mais um problema, mais uma frustração para levar para quarta-feira. Estou fora da final do Campeonato Paulista, fui desclassificado em casa. Né? Então o Corinthians tira isso do caminho, completa. Só que para quarta-feira vai precisar mais. Então, William, primeiramente, boa noite, Calçade, Vitor, professor Celso Zelt e aos fãs de esporte. É que, sim, tinha uma missão hoje, a principal missão do Corinthians era se classificar para a final. Mas é importante para o torcedor, é importante para os jogadores tentar extrair um pouco mais para levar para a quarta. Sabe? Fazer um lanchinho, já prepara um lanchinho, olha, isso aqui eu economizei, quarta-feira eu termino essa tarefa. Só que não teve lanchinho. Tem duas coisas que foram um pouco, que podem dar aparecer novamente na quarta-feira. Uma, o Calçado já destacou. A jogada de bola parada. Foi muito bonita. Foi bem treinada, foi bem organizada e foi eficiente. Saiu o primeiro gol do jogo em jogada de bola parada. A outra coisa é um espírito de Corinthians venceu, o Corinthians vai precisar, agora é todo mundo junto, todo mundo de mão dada, vamos para cima dos caras. Agora, não dá para extrair nada assim de tão positivo do campo. Do campo não foi legal. O campo poderia ter alguma coisa, alguma novidade, poderia ter um time mostrando alguma coisa diferente que ficou escondida nesses jogos de Libertadores. Poderia ter algo assim. Não tem, William. De impactante para levar para quarta-feira, só mesmo a jogada de bola parada. Mas, sim, era muito importante sair vencedor do estádio hoje para ter o estádio ao seu lado o tempo inteiro na semana que vem. Mas a gente tem que falar sobre o Santos, né? Vamos chegar lá. De um mês para cá... Pode falar um pouquinho também. Pode dar seu pitaco. Aquela vitória do Corinthians sobre o Santos tem um mês. Sim. De um mês para cá, o Santos perdeu o jogo hoje, mas o Santos jogou fora de casa sem o Neymar. Eu acho que o Santos tem evoluções. Sim. Taticamente, ele foi melhor, na minha opinião, do que o Corinthians hoje. Porque você não tem o Neymar e ele conseguiu... E fora de casa, e num jogo decisivo. Então eu acho que tem um olhar um pouco positivo. Não dá para falar de positividade quando você perde, né? Claro. Mas é um olhar um pouco carinhoso para a evolução do Santos. É que dentro de um time que está voltando da Série B e que foi se remontando, atrasou seu planejamento e foi se acertando durante o Campeonato Paulista, e aí tem a chegada do Neymar, e aí começa a virar de um novo elenco. Você olha o banco do Santos hoje, tinha o David Washington, tinha o Gabriel Veron, tinha o Barreal, que depois entrou, o Rollraiser, que entrou, né? O Neymar acabou não entrando. Você olhava o banco do Santos, o Pituca, que em algum momento foi titular, hoje é banco. Então, você olha, é um bom banco. Sim. E um time que foi se organizando taticamente durante a competição. O Caxias também foi conhecendo. O Gil fez uma boa partida. Mais uma, né? Veio fazendo mais uma boa partida. Então, assim, o Santos tem sinais. É que o torcedor, obviamente, você perder para o seu maior rival, um clássico, 2-1, etc., cria um burburinho, uma insatisfação, chateação, o torcedor fica bravo, porque o Sherman tinha que estar assim assado na hora do gol do Corinthians, por que o Neymar não jogou? A gente vai discutir isso aqui, evidentemente, mas assim, tem que ir aos poucos. É um time que está voltando da Série B, é um time que chegou na semifinal do Campeonato Paulista, o ano passado chegou na final, tudo bem, mas também pegou o Bragantino, agora o confronto foi contra o Corinthians, é diferente. Então, assim, tem que ter um olhar cuidadoso e com muita calma
para esse confronto do Santos, para esta eliminação, que ainda teve 2 expulsões aí, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. O Zé Ivaldo foi uma delas, o Escobar foi a outra, mas o Escobar já deu vermelho, o jogo praticamente acabou. Vitor Birner, e agora, hein? Timão classificado, vai para a decisão, e aí o torcedor está olhando para quarta-feira. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Marra, professor Celso Zelt, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o torcedor está comemorando o resultado de hoje. Porque se o Corinthians fosse eliminado pelo Santos, a chance de virada na quarta-feira, que obviamente não é grande, seria nula. Porque além de todos os problemas que o Calçade descreveu, das coisas que não funcionam no jogo coletivo, do momento dos principais jogadores, eu falo dos mais habilidosos, não ser lá tão favorável, mesmo com o golaço que o Garro fez, porque é um golaço. Sim. Mas o jogo do Garro não foi um grande jogo. Foi um grande gol de um cara que é muito habilidoso, e a gente viu jogar ano passado pelo clube muito mais futebol que está jogando. E deve ter a ver muito com a questão física isso. Sim. Não é falta de empenho, não é falta de vontade, não é nenhuma espécie de negligência. Certamente, na parte física, ele não corresponde o quanto ele gostaria e o quanto deve corresponder ao longo da temporada. Né? Então, mais importante era ganhar. Porque pelo menos a parte anímica você consegue tornar mais leve. Pensando no jogo de quarta-feira, eu acho que o Ramon precisa correr bastante risco, e quando eu falo de correr risco não significa necessariamente encher o time de atacantes ou de jogadores construtores. Ele precisa fazer alguma coisa diferente, uma coisa que ele nunca fez ainda na temporada, com ideia de jogo. A gente já sugeriu aqui, inclusive, algumas opções, jogar em 4-4-2, abrir o Carrilho de um lado, de repente você tira um meia, o próprio Garro se não estiver inteiro, porque o Barcelona vai ter contra-ataque, usa o Romero, que é grande, e joga Itaquera. É o jogador que gosta da partida pesada, mas a gente vai falar disso ao longo do programa. Eu acho que hoje é importante porque eles ganhar, e o Santos, sem Neymar, a gente tem que conversar bastante sobre isso aqui, porque ou foi uma fatalidade do futebol, pode acontecer, do cara se machucar exatamente antes do jogo desses, mas quando a gente vê o tempo que ele ficou... o Bragantino. Então, quando a gente viu o tempo que ele ficou parado, a quantidade de jogos que ele atuou, o tempo que ele ficou em campo, sentiu contra o Bragantino, eu acho que o Neymar queria jogar todos os jogos e pagaram para ver o que ia acontecer, e o preço foi caro. Ter o seu melhor jogador fora da principal partida do Santos desde que ele voltou, num jogo, como disse o Calçade, que o Santos frequentou muito em torno da área do Corinthians e onde o Neymar tinha boa chance de fazer uma enorme diferença. Exatamente. Com ele, porque você está falando de um cara que finaliza bem, que com um drible pode quebrar uma defesa. E carrega a marcação, falta, né, Calçade? Então é claro que faz falta. É uma decepção para o jogo. A gente falou aqui no Linha, acompanhando a volta do Neymar, jogo a jogo, a gente chegou a conversar que era assim, faltava treino, que era melhor no início ele treinar do que jogar. E ele, na verdade, foi ganhando a condição dentro de campo, jogando. E é isso que o Birner falou. Isso gera que você vai para um confronto para o qual você não está preparado. Então adquirir, ele precisa de ritmo, perfeito. Mas isso geralmente acontece quando você fisicamente consegue responder às demandas da partida. Quando fisicamente a partida que vai te condicionar, temos um problema aí. Então eu via dessa forma. E por isso que é uma enorme decepção no grande jogo. É um grande jogo, né? Para quem voltou da Série B, para quem contratou o Neymar, para quem contratou um ídolo que é mundial, que apenas no mês de fevereiro o Santos ganhou 7.600.000 seguidores em suas redes sociais, superando no ranking brasileiro Palmeiras e São Paulo. No TikTok está bombando, é líder. Você fala, mas o que tem a ver isso? Isso tem a ver, na hora que o Marcelo Teixeira vai negociar com algum patrocinador, ele leva isso para a mesa. Muito. Isso faz diferença. Isso faz diferença, gente. Então, era uma construção de um grande momento. Quando era o grande momento? A semifinal do Paulista. O Santos que caiu, se vai à final, você fala, poxa, tem valor. Porque é o seguinte, cara, a gente contesta muito todo esse calendário maluco dos estaduais. Agora, quando você chega na semifinal, acabou a conversa. Aí, amigo, aí você tá ali, você vai pegar um grande, ou você será... a tua barra vai pesar porque você perdeu para um pequeno,
ou porque você perdeu um clássico de muita rivalidade. Então, pesa para todo mundo. E no caso do Corinthians, está pesando para o Ramon Dias, porque o Corinthians vem jogando mal. Jogou no Equador, hoje não foi brilhante, e o Santos, mesmo sem o Neymar, taticamente ele conseguiu levar ao Corinthians problemas. E aí, quando tem 10 contra 11, eu até paro de olhar os números. Porque aí passa a chegar muito fácil o Corinthians na área do Santos. Aí, até porque o Santos está perdendo o jogo, tem um jogador a menos. Ele vai ficar aberto. Então, a discussão sobre a dificuldade do Corinthians chegar, ela morre aí, porque ela vira uma facilidade em função do Santos. Quando o Santos está inteiro, o Santos marca alto, o Santos complica a transição do Corinthians. No início, a bola do Corinthians fica assim, pererecando no meio de campo, porque não consegue dominar e passar. Isso não acontecia com o Carrilho, não acontecia com o Martínez. No segundo tempo, ele inverte, né? Ele leva o Carrilho para o lado direito, estava na esquerda, o Martínez para a esquerda, melhora um pouquinho o Corinthians. Mas o Santos, com o Tassiano, com o Guilherme, com o Soteldo também, que variou na linha de 3, e com o Tiquinho, conseguiu, em vários momentos, barrar a transição do Corinthians. Isso, para mim, é uma vitória tática do momento do jogo. Faltou o quê? Faltou o brilho do craque. O brilho de um Garro, que fez um golaço. Exatamente. Exato. Que cara que decide. O Celso Jorge falou uma coisa, é isso que mudou o jogo. A bola do Memphis, que é espetacular, para o William Alberto, que é um grande definidor. Então, ali o Corinthians ganhou. Aí faltou isso para o Santos. E esse jogador estava no banco, por uma série de questões. Então, eu estou até curioso para ouvir o Caixinha, né? As perguntas que serão feitas, estou imaginando que serão várias com relação ao Neymar. Louco ele não é, né? Ele não é louco. Ele não é louco. É um treinador super competente, né? Mas, assim, é muito curioso. Você lembrou aqui. Neymar já teve esse processo da lesão no jogo contra o Bragantino. Na classificação contra o Bragantino. Então, assim, aí não é querer ser chato. A gente tem que analisar o que a gente tem em mãos. Vamos ver o que ele vai falar na coletiva, tá? Mas, assim, Neymar teve uma semana para se recuperar. Uma rara semana? Quem é que tem isso no futebol brasileiro? Raríssima semana para se recuperar. Não existe. Aí, eu não sou preparador físico, eu não sou médico, eu não sou fisiologista, não sou fisioterapeuta, eu não sou nada disso, então não sei, mas a gente vai levantar algumas questões que elas têm que ser respondidas, evidentemente. É assim, o Neymar, de novo, ele tem todo o direito, assim como todos os outros jogadores têm direito de curtir a vida deles pessoal da forma como quiserem, contanto que respondam dentro de campo, isso não tem problema nenhum. Aí tem muita gente falando, e eu entendo, mas o Neymar foi pro Carnaval, certo? Eu acho isso... Se o Neymar está, de alguma forma, tem algum tipo de lesão, algum tipo de situação onde ele pode ficar e se recuperar melhor, quem sabe, eu não sei também se daria tempo. Estou só levantando uma que eu acho uma ponderação muito válida, tá? Será que, de repente, se ele fica, ele não se resguardaria? Poderia se recuperar melhor? Quem sabe jogar um segundo tempo dessa partida? Abdicar ali, de repente, para poder se recuperar. Eu não estou dizendo também que ele foi para o Carnaval, agravou a lesão, piorou, ficou pulando. Não estou falando nada disso. Estou falando, se ele se dedicasse no período que seria a folga ali para se recuperar, será que teria resultado? Eu não sei, mas eu acho que isso precisa ser perguntado. Isso precisa ser perguntado. Tudo bem, perguntado precisa, mas acho que isso aí também é um pouco misturar as estações, porque... Não acho que é misturar, não. Acho que a pergunta é válida, acho que a pergunta é válida e acho que precisa ser respondida. Daí, se alguém chegar, não é assim, tá tudo bem. Não é uma crítica antecipada, é um questionamento que eu acho que é válido, entendeu? Eu acho que é isso. Acho que precisa ser respondido. Não, eu acho que essa pergunta pode ser feita, não sei se é a pessoa que tem que responder sobre isso, que é treinador, né? Vai estar à disposição para entrevista, o treinador obviamente vai proteger o Neymar, vai proteger a comissão técnica do Santos, porque é o que o treinador deve fazer, concordando ele ou não com a ida do Neymar e de mais jogadores ao Carnaval. Sim, lembrando que ele tirou foto na praia com mais jogadores, sem dúvida, etc. Mas a questão é que você tem um lesionado ali envolvido. Eu estou apontando para o lesionado, que é o cara que poderia ter decidido esse jogo. Como o Garro decidiu. Eu prefiro confiar, eu perguntaria também, mas eu confio no departamento médico do Santos, de quem cuida da parte física do Neymar. Eu acho que se o Neymar precisasse trabalhar para não ir ao Carnaval para jogar esse jogo, ele faria isso.
eu acho que as pessoas pegam muito no pé do Neymar, porque o Neymar ele é basicamente um... Não chega a ser influência, né? Porque é muito mais do que isso. Então o Neymar, tudo que ele faz precisa estar na rede social. Né? Tudo que ele faz precisa aparecer. Então, como ele sempre aparece muito, nas horas que as coisas não funcionam, o aparecimento do Neymar ele é sempre negativo. Né? Então, nesse caso, Mas até agora tem sido super positivo. Sim, porque ele estava jogando. Ninguém aqui também omitiu atuações importantes dele. Porque, William... Tem sido muito melhor do que em outros, como a gente previa, tem sido muito melhor do que em outros cantos do mundo. Eu tenho dois... Primeiro, se ele fosse para o Carnaval, quer dizer, ele foi para o Carnaval, e tivesse entrado hoje, e tivesse jogado, e tivesse ido bem, e o Santos tivesse ganhado, falar, olha, o Neymar foi tirar onda no Carnaval, depois está se divertindo em Itaquera, e não sei o que tal. É sempre um discurso muito pronto. E eu acredito muito no profissionalismo do Neymar, do dia a dia como jogador, porque ele sempre foi assim.